Olá, boa noite, pessoal do Face. Olá, boa noite, pessoal aqui do Insta. Sejam bem-vindos. Estamos aí para mais uma live para conversarmos sobre aquele tema que vocês votaram. Todas as pessoas votaram para a gente conversar sobre, né? Que é entendendo o que está por trás do mau comportamento da criança. Olá, Andréia. Olá, Tatá. Robertinha. Gente, sejam bem-vindas, bem-vindas, bem-vindos. Todo mundo, bom ter vocês por aqui. Oi, Thaís, tudo bem? Bom ter você por aqui também. Então, hoje nós vamos falar. Oi, Rose. Eu estava aqui comentando que a semana passada eu fiz um post no feed e foi sobre o que está por trás do comportamento da criança. Eu fiz uma pergunta no Stories, perguntando se, quem sabe, né? O que vocês sabem, o que está por trás do comportamento da criança. E teve muitas pessoas que disseram que não sabiam o que está por trás do comportamento da criança. Porque às vezes a gente vê a criança dar birra, às vezes a gente vê a criança espernear, às vezes a gente vê uns comportamentos que nós ficamos assustados e a gente não sabe como lidar. O que fazer? Por que essa criança está agindo desse jeito? Né? A gente não consegue entender os sentimentos que ela tem. E o que acontece? Ai, gente, adoro corações. E o que acontece com a criança nesses momentos? Então, o que a gente precisa levar em consideração é que existem três fatores que contribuem para o nosso comportamento, né? Que é a genética, que é o ambiente e que são as influências culturais. Então, a gente não deve desconsiderar esse fator, não. Eu estou olhando aqui se está transmitindo certinho para o Facebook. Mas eu até esqueci de dizer o que estava rolando aqui, que a gente está conversando. Vou só escrever, entendendo o que está por trás. E vocês? Vocês sofrem muito aí com o mau comportamento das crianças? Vocês ficam na dúvida, nossa, eu não sei se agora eu fecho os olhos, passo direto, se eu ignoro, se eu bato, se eu puno, ou se eu converso, o que eu faço. Vocês sabem o que fazer? Ou vocês assim, eu já tentei de tudo. Eu escuto muito isso aqui no meu consultório. Eu já tentei de tudo e nada deu certo. Já aconteceu isso com vocês? Como nos conduzir diante da Bia? Ai, gente, pois é. A Bia é um fator desafiador na vida dos pais, né? Porque a criança quer algo e insiste em satisfazer o desejo dela. Então, o que está por trás desse mau comportamento são três influências, como eu disse, o ambiente, né? A genética, em primeiro lugar, o ambiente e as influências culturais. E aí o que a gente pode perceber é em que condições que essa criança apresenta esse comportamento. Porque eu acho que o mais importante é a gente começar a... Complicadíssimo. Complicadíssimo. Então, o que a gente precisa começar a entender é observar o comportamento. Porque na hora que acontece, você fica movido de um monte de sentimentos também. Mas eu venho convidar vocês para dar um passo atrás, para olhar e começar a se afastar e observar o comportamento. Né? Observar a criança. Esse comportamento, como que ele acontece? O que acontece antes da criança se comportar? Porque às vezes a criança tá lá numa boa, de repente, pá, né? Ela sobe em cima do armário, ou ela chora porque ela quer um brinquedo, e tava tudo bem. Então, assim, o que acontece antes do comportamento? E aí? E quando esse comportamento acontece? Em que situações, em que momentos que ele acontece? Com que pessoa ou pessoas ele acontece? Porque a gente tem que levar em consideração que muitas vezes, eu até escuto isso aqui no consultório, assim, a criança, ela
com o pai, ela só dá birra comigo, ela só chora, ou ela só se comporta mal quando sai comigo, quando sai com outro não se comporta. Então a gente tem que levar em consideração todas essas questões. Quando você vai observar o mau comportamento da criança, ou comportamento inadequado, você observar fazer essas 3 perguntas enquanto você observa. Oi, Enio, seja bem-vindo. Enquanto você observa. O que acontece antes do comportamento? O que veio antes? Às vezes a gente para até para pensar, o que veio antes? O que essa criança estava fazendo antes? Aí depois, em que momento que a criança apresentou esse comportamento? Com quem ela apresentou? E por fim, qual foi o resultado que ela teve com esse comportamento? Porque normalmente a criança ela aprende a se comportar de determinadas formas com cada pessoa ou em situações diferentes. E aí, ela aprendendo essa forma, ela age diferente com pessoas e diferentes em diferentes situações. Então, quando a gente olha, quando a gente colhe esses dados, é uma pesquisa mesmo, gente, é uma análise. Quando a gente colhe esses dados, o que isso nos ajuda? Nos ajuda a prever quando vai acontecer e nos ajuda também a prever e prevendo a gente mudar até o nosso comportamento. Porque aí, às vezes, em vez de eu gritar, de eu brigar, de eu punir, de eu fazer um monte de coisas, o que eu posso fazer? Eu posso respirar fundo, eu posso desenvolver autocontrole das minhas emoções diante daquele mau comportamento e, assim, ajudar a criança a lidar com aquele comportamento. Porque vamos supor que a criança, às vezes, ela quer atenção e, para isso, ela faz o quê? Ela te provoca, ela te irrita, ela bate a perna na mesa, ela cutuca o irmão, ela joga comida para fora do prato e olha para você assim de lado, de cima para baixo. E na verdade, o que a gente pensa é assim: você está me provocando, você está me enfrentando, quem manda aqui sou eu, você acha que é uma disputa de poder. E muitas vezes o que a criança está querendo é atenção. É um momento com você, porque, assim, o Rudolf Dreikurs, ele é um autor da psicologia individual, e ele fala assim que por trás de um mau comportamento está uma criança desestimulada, e uma criança que busca ser aceita, ser amada, e eu compartilho dessa ideia. Eu já tive várias experiências aqui dentro do consultório que a criança chega assim, você acha que ela, né? Nossa, a criança não tem limites, tem dificuldade de lidar com as frustrações, tem muitos maus comportamentos em vários lugares, com vários tipos de pessoas. E, na verdade, quando você começa a olhar para aquela criança, acolher aquela criança, entender aquela criança, e a demonstrar o quanto ela é importante, ela começa a diminuir esse nível, né, de maus comportamentos, ou de comportamentos inadequados, ou de provocações. E às vezes a criança te provoca até você agir de forma extrema, que você se arrepende depois. E aí, no final das contas, a criança ainda venceu você. Me venceu como, Hannah? Porque ela conseguiu o que ela quer, sua atenção. Mesmo que seja da pior forma possível, da forma mais dolorosa. E o pior é quando você pensa que existem adultos que aprenderam isso na vida deles. Que aprenderam né, que às vezes eu não tenho atenção, eu não me sinto amado, não me sinto importante, eu provoco o outro, e aí eu tenho uma pior resposta daquela pessoa, mas eu ganho o amor e a atenção daquela pessoa. Então, nós precisamos ficar atentos para ensinar as crianças uma forma mais adequada, melhor para lidar com isso. E então, quando a gente percebe, fazendo todas aquelas perguntinhas, né, aquelas 4 perguntas, o que acontece antes, em que momento que acontece, com quem acontece e qual o resultado, quando a gente começa a descobrir isso, a gente começa a prever o comportamento e a mudar, né, ter autocontrole e a ter uma mudança de nós mesmos. Se a criança quer atenção, eu começo a reservar um tempo para estar com essa criança. Elas necessitam sim da nossa companhia, da nossa atenção. Isso faz com que elas se sintam importantes, né? Então eu começo a reservar um tempo com ela, e aí essa criança ela também vai se acalmando, como eu expliquei para vocês.
Aqui mesmo no consultório, tinha um menino que era assim. E a partir do momento que ele se sentiu importante, valorizado, reconhecido, validado, ele começou a mudar, a se acalmar. Então, normalmente tende a diminuir esses maus comportamentos, né? E a gente também tem que observar que um mau comportamento muitas vezes está relacionado aqui a cansaço, a dificuldades com lidar com a frustração, a medos, necessidade de expressar o que sente, necessidade de brincar, necessidade de se mexer, né? Tudo isso, né? Essa necessidade de ser amado, de ser importante, valorizado. Então, por trás de mau comportamento está isso. Às vezes a criança, quando ela está cansada, ela choraminga, ela reclama de você colocar o cinto no carro, ela reclama de ir para casa, ela reclama de tomar banho, ela reclama de comer, ela chora, ela dá birra. E muitas vezes, ao invés de você entrar nessa onda, né, da energia da criança e sentir mais raiva, irritado com aquele comportamento, é de, opa, peraí, vou dar um passo atrás e vou observar. Gente, isso é cansaço? Isso é frustração? Isso é necessidade de ter o que ela quer, né, na hora que ela quer? E aí você vai ponderando como que você vai agir. Porque o que eu costumo dizer sempre é que o nosso comportamento reflete o comportamento da criança, e não o contrário. Muitas vezes a gente acredita, não, eu ajo dessa forma porque ele age desse jeito. Começa a olhar. Quando você começa a observar esses passos da criança, você começa a se observar também. Falar, opa, eu contribuí de alguma forma para o que está acontecendo, para esse mau comportamento. E também outra coisa, um dos fatores que a gente tem que observar, que está por trás de maus comportamentos, é limites. Os limites não estão claros, estão inconsistentes. Um exemplo é assim, hoje você chegou em casa, tudo com a criança, aí a criança pede para tomar sorvete, você deixa. Tá. Aí amanhã a criança chega em casa com a criança pede para tomar sorvete. Não pode tomar sorvete, porque senão você não vai jantar. Uai, mas se é o mesmo horário, a mesma coisa, só mudou que ontem foi segunda e hoje é terça. Por qual motivo? Que ontem não atrapalhava a criança jantar e hoje já atrapalha a criança jantar. Entende? Então, isso são limites inconsistentes. A criança ela não consegue entender por qual motivo que aqui ontem podia e hoje não pode. E até a gente fica confuso. E aí a gente tem que parar e observar, gente, será que eu estou colocando limites de acordo com o meu humor? Se eu tô alegre, feliz, não tomar sorvete. Jantar, só se você quiser. Se eu tô, né, chateada, brava, triste, ou aconteceu alguma coisa fora comigo. Não pode, não deve. E aí eu uso desses sentimentos para impor, né, as regras e os limites. E não funciona dessa forma. A criança não consegue entender isso e assimilar. Até porque, compartilhando com vocês sabiam que o nosso cérebro, que a gente tem o hemisfério direito e o hemisfério esquerdo do nosso cérebro, né? E vocês sabiam que o hemisfério direito, ele é mais emocional do que racional. E o nosso hemisfério esquerdo, ele é mais racional do que emocional. E aí vocês sabiam que a criança, ela acessa muito mais o hemisfério direito do que o esquerdo? Então, por isso que as crianças estão muito mais voltadas por essa questão emocional. Se elas frustram, elas choram. Se elas sentem medo, elas sentem medo. Elas falam que estão com medo, querem dormir no quarto. Se elas sentem raiva, elas ficam agressivas. Então, elas estão utilizando muito mais o hemisfério esquerdo do que o direito. Por isso que Piaget diz assim, que a criança ela só consegue ter autocontrole a partir dos 11 anos, porque o desenvolvimento cerebral ainda está em processo até os 11 anos. Então, até os 11 anos, ela é egoísta, né? Ela tem dificuldade de estar no lugar do outro, ela tem dificuldade de ter autocontrole. Então, por isso que, um não, é aquele choro, aquela coisa. E somos nós
que já adultos, acreditando que, né, a maioria de nós que na fase adulta temos autocontrole, é que devemos conduzir a criança nesses momentos em que ela perde o controle, em que ela está voltada completamente para as emoções, é que nós vamos ter autocontrole, respirar fundo, manter a calma, ver que a criança ali ela só quer ser aceita e importante. Não, Rose, sinto muito, é até os 11. É até os 11. Depois, se você quiser dar uma pesquisadinha aí, que você vai entender a teoria de Piaget e ele explica isso bem, bem direitinho, assim, para vocês. Mas, resumidamente, até os 11 a gente sofre isso. Lógico que é um processo, gradativamente a gente vai melhorando. Podemos perceber isso no bebê, né? Quando ele chora para mamar, chora. Qual que é a única forma do bebê se comunicar? Chorando, né? Então, outra coisa, talvez muitas vezes o mau comportamento que está de trás do mau comportamento é a dificuldade de ser entendido. Então, a criança, ela não consegue se comunicar, ou ela ainda não expressa verbalmente o que sente, o que pensa, o que quer, ou tem dificuldade para expressar isso, e aí ela apresenta um mau comportamento porque ela quer ser ouvida. A única forma de se comunicar, às vezes, é esse comportamento inadequado. É quando ela é vista, é quando ela é ouvida. Então, busca isso, busca olhar para essa criança, porque por experiência própria, eu digo para vocês que quando a gente começa a olhar os aspectos e começa a intervir neles de forma amorosa, né, firme e gentil, com respeito, a criança ela vai aprendendo a lidar com isso. Não significa que nunca mais ela vai ter um mau comportamento, não. Como eu disse, é um processo. Ela está num processo de aprendizagem. Oi, Thaísa, seja bem-vinda. Bom ter você por aqui. A Thaísa do BLW. Nossa, gente, fazendo um parêntese, adoro essa ideia, essa alimentação para bebês e crianças, viu? Depois vocês vão lá visitar o Insta dela. Muito bom. Tem dicas incríveis. Então, sobre o mau comportamento e entender o mau comportamento e o que está por trás do mau comportamento, é isso. Eu deixo para vocês essas perguntas e essa orientação. Observem o mau comportamento. E aí depois observe o que acontece antes, o que vem antes da criança apresentar esse mau comportamento. Em que momento que acontece esse mau comportamento? Com quem que acontece esse mau comportamento e o que a criança ganha com esse mau comportamento? Às vezes é sua atenção, às vezes é um brinquedo, às vezes ficar mais tempo no parque. E aí é você que vai olhando para isso. Nossa, mas quando eu levo ele no parque, sempre ele chora. Mas ele nunca chora comigo. É igual aqui no meu consultório. Ele fala assim, Hannah, lá em casa eles não guardam os brinquedos. Aqui eles sempre guardam os brinquedos. Eu falo, sim. Porque a gente tem um combinado. Foi conversado antes. Nós vamos brincar juntos. E a gente vai guardar junto o brinquedo. Tudo bem? Tudo bem. Gente, é muito fofo. A criança, ela desenvolve e se você trata ela com respeito, com amor e com firmeza e gentileza, eu garanto para vocês que ela passa desses processos de maus comportamentos e se comporta de uma forma mais saudável para ela mesma, aprendendo a lidar com as emoções e aprendendo a se relacionar de uma forma mais harmoniosa dentro da família. Adorei as dicas, vou me É isso aí, Thaís. Qualquer coisa a gente conversa em box. Sempre aprendo tanto com suas dicas. Nossa, grata, Tata. Então é isso. É o que eu tenho para conversar com vocês sobre o que está por trás do mau comportamento. É isso. Grata a vocês que estiveram aqui comigo. Me mandem inbox, né? Se vocês têm alguma pergunta, algum questionamento, eu respondo, tá? E eu vou respondendo. Às vezes eu demoro um pouquinho, mas eu vou respondendo. E foi bom estar aqui com vocês. outra coisa, gente. Hoje eu dei entrevista para a PUC TV aqui de Goiânia, falando um pouco da birra, né? Como lidar com a birra. E vai apresentar na quinta-feira, às 11 horas da noite. Eu vou postar
no Stories aqui para vocês verem. Quem tiver interesse nesse tema e quiser assistir, tá bom? Mas quem quiser ainda assistir o conteúdo completo, na bio aqui do meu Insta, tem o link que tem um vídeo completo explicando passo a passo como lidar com a birra. Tá bom? Beijo grande para vocês e até! Beijo, pessoal do Face, também tô indo. Foi bom estar com vocês hoje.